Olá! Hoje então eu vim falar sobre 1984, que é esse grande clássico das distopias escrito por George Orwell. E recentemente eu reli esse livro para uma disciplina da faculdade e eu fiquei impressionada em como a leitura se engrandeceu para mim nessa segunda vez, porque eu acho que alguns livros têm essa mágica de cada vez que a gente lê, a gente tira reflexões diferentes, a gente aprofunda melhor. Então foi uma releitura bastante proveitosa e eu resolvi dividir com você algumas das ideias que passaram pela minha cabeça enquanto eu estava lendo esse livro, sem pretender esgotar o assunto, porque eu acho que o grande mérito dos clássicos é nunca se esgotarem, né? A gente sempre pode ressignificar, a gente sempre pode tirar novas interpretações, então não tenho a menor pretensão de falar tudo que há para ser falado sobre 1984, apenas pincelar brevemente do que se trata, contexto, algumas das críticas e reflexões contidas na obra que eu pensei e que eu achei que seria interessante dividir com outros leitores, porque é um livro que está sempre muito em voga e eu acho que ele voltou a ser muito comentado recentemente, valia um vídeo. Antes de começar a falar de 1984, queria já te pedir para deixar seu like, porque isso me ajuda muito na divulgação do conteúdo, a se inscrever aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito e ativar o sininho, porque assim você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde nadinha. Antes de entrar propriamente na história do livro, eu acho que é interessante a gente dar uma recapitulada no que é uma distopia, né? O que é esse gênero distópico. E assim, muito resumidamente, trata-se de um cenário, de uma sociedade imaginária em que se vive num estado de constante opressão, autoritarismo, privação, em que não há liberdades individuais, enfim, é como se fosse o oposto de uma utopia, né? Se a gente pensa em utopia como um cenário imaginário em que tudo funciona, tudo certo, meio idealizado de como as coisas deveriam ser, a distopia é basicamente uma antítese disso. Para compreender mais profundamente as críticas que são feitas em 1984, eu acho que é importante saber um pouquinho sobre o histórico do autor. George Orwell é pseudônimo para o escritor britânico Eric Arthur Blair. Ele era tido como uma pessoa de tendências a um pensamento anarquista e ele se considerava simpatizante do socialismo, porém ele ficou muito insatisfeito com os desdobramentos da Revolução Russa. Então foi como aquele meme, sabe? O início de um sonho deu tudo errado. Ele era muito partidário das ideias socialistas e acabou se desiludindo com a maneira, com o rumo que as coisas tomaram na União Soviética. Por isso o livro é repleto de críticas a uma sociedade pretensamente igualitária, mas que acaba cedendo a uma pressão, uma sede de poder, acaba corrompida por essa sede de poder dos governantes, dos superiores, né? Por assim dizer. Então, é um livro que muita gente classificaria como anticomunista, mas ele não é exatamente isso. Ele faz uma crítica a regimes totalitários em geral. Não é exatamente a esse ou aquele regime, porque o Orwell era contrário a qualquer tipo de autoritarismo. Então a gente não tem só que enxergar sob essa lente de é uma crítica à União Soviética. Não, ele é uma crítica a regimes fascistas, autoritários, a repressão de liberdades e direitos individuais de uma maneira geral. Inclusive, o contexto em que a obra foi publicada é muito importante, é muito significativo para entender todas essas críticas que estão sendo feitas, porque o livro foi originalmente publicado em 1949,
ali num período de pós-guerra e de início de Guerra Fria, e também foi um momento de ressaca de regimes totalitários como o nazismo, como o fascismo. Então, 1984, de alguma forma, é uma crítica a tudo isso. A trama vai se passar em um mundo futuro em que toda informação é controlada e que, inclusive, existe uma polícia do pensamento, um órgão específico para coibir ideias, pensamentos, atitudes que não estejam de acordo com os valores que são interessantes para esse sistema funcionar. É basicamente um órgão responsável por manter o controle, por vigiar as pessoas e cuidar do que elas estão fazendo, mas também do que elas estão pensando e planejando. Nessa sociedade, o passado é adulterado, a história vai sendo reescrita, né? Os fatos históricos vão sendo alterados de acordo com os valores vigentes, e eles mudam muito. Às vezes são 3 potências, né, nesse mundo distópico, e ora uma potência está em guerra com a outra e está em paz com a terceira, ora aquela situação se inverte e as notícias, as informações, tudo precisa ser reescrito de acordo com o que está acontecendo no momento, porque o partido nunca pode estar errado. Então, todas as notícias, tudo que é veiculado tem que estar sendo de uma maneira elogiosa para o partido, para o sistema em que eles vivem. Nada pode, de alguma maneira, incitar aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas de será que isso está certo? Não, aquilo está sempre certo, porque o partido nunca erra. Então existe, inclusive, um departamento que é dedicado exclusivamente para essa reescritura das notícias de acordo com os valores que estão vigentes, e também a apagar qualquer vestígio de pessoas que de alguma maneira sejam consideradas transgressoras, subversivas, que transgridam a ordem social, mesmo que seja de uma forma muito sutil. Esse é o departamento em que o nosso personagem principal, Winston, trabalha. Basicamente, a função dele é ficar reescrevendo notícias, omitindo pessoas que deixaram de existir e reescrevendo os fatos de acordo com os valores que estão sendo interessantes de se mostrar naquele momento específico. E essas pessoas, vale lembrar, que elas não são só eliminadas da comunicação em massa, das notícias, elas não têm apenas os seus traços apagados metaforicamente, mas elas são literalmente eliminadas, né? Elas são assassinadas pelo partido e é como se elas nunca tivessem existido, não é como se elas tivessem morrido, sido eliminadas, não, é como se elas nunca tivessem passado pelo planeta Terra. As pessoas ao redor, inclusive, parece que apagam elas da cabeça de tanto que essa lavagem cerebral funciona, e esse personagem, Winston, parece ser uma das poucas pessoas que tem noção disso, que percebe que tem alguma coisa errada. Ele já mostra esse seu lado subversivo logo de cara. Quando a gente começa a ler o livro, ele está iniciando a escritura de um diário, que era uma coisa completamente subversiva. Afinal, se não há um conceito de privacidade, não faz sentido uma pessoa manter um diário, um registro próprio, né? É tudo meio que coletivo, e não é que isso seja exatamente contra a lei, porque essa sociedade não conta com leis. É como se fosse um acordo tácito que não está escrito, mas que todas as pessoas sabem. Então, embora ele esteja cometendo um crime do pensamento apenas por ter a ideia de escrever um diário, não está escrito em lugar nenhum, ele não está quebrando exatamente uma lei. Porém, ele sabe, mesmo assim, que se isso for descoberto, ele vai virar um alvo imediatamente. Então, é muito interessante ver esse papel dele como agente duplo, vamos dizer assim, porque ele trabalha para o sistema, mas ao mesmo tempo ele o quebra constantemente, e isso vai aumentando conforme ele vai avançando na trama. Ele vai
conhecendo outras pessoas que também são contra esse sistema, a gente vai vendo ele se tornar uma pessoa cada vez mais transgressora nesse sentido. As coisas deixam de ser tão sutis. E, é claro, a gente não pode falar de 1984 sem mencionar a figura do grande irmão, que de tão notória, de tão icônica, acabou inspirando a criação de um reality show televisivo. Sem dar spoiler, é interessante a gente pensar que o grande irmão, ele é basicamente uma entidade que é capaz de ver tudo, de escutar tudo, de saber de tudo que está se passando. Essa entidade ela é envolta numa aura de mistérios. A gente nunca sabe se é de fato uma pessoa ou um grupo de pessoas, se de fato o grande irmão existe ou se é apenas uma espécie de espantalho inventado pelo regime para instaurar o medo. Tudo que se sabe é que o grande irmão está de olho em você. E isso basta para coibir qualquer tipo de pensamento crime. Nessa sociedade idealizada pelo Orwell, todas as pessoas importantes, vamos dizer assim, todos os membros do partido, tirando a classe trabalhadora que meio que não importa, todos os membros do partido, entre eles o personagem principal, Winston, são obrigados a ter uma teletela em casa. E essas teletelas são uma espécie de mistura entre televisão e câmera de vigilância. Então, ao mesmo tempo que serve como entretenimento para as pessoas, basicamente a única fonte de entretenimento que elas têm, ela também garante o controle da população, que, sabendo-se constantemente vigiada, acaba sendo muito mais cuidadosa com o que faz, com o que diz, com o que pensa. A escrita do Orwell nesse livro é extremamente claustrofóbica e ela transmite exatamente a sensação de se viver numa sociedade opressora, sem liberdades individuais. Há capítulos inteiros que são narrados sem basicamente nenhum tipo de diálogo, sem nenhuma ação transcorrendo, apenas descrição, descrição, descrição. E isso pode sim ser um obstáculo, né? Uma dificuldade para o leitor que não está muito habituado a esse tipo de narrativa, mas é fundamental para criar esse clima de opressão que a obra pede, para emular a sensação de viver em uma sociedade de controle. E como é muito comum de acontecer com os clássicos, existem inúmeras interpretações que se pode tirar de 1984, há várias críticas, várias reflexões. As possibilidades interpretativas são basicamente infinitas. A gente pode argumentar, por exemplo, que a obra é claramente uma crítica a regimes totalitários, porque a trama vai abordar tópicos como a questão do controle exercido pelo Estado, a vigilância sob o falso pretexto de segurança, o ataque aos direitos individuais e à liberdade de expressão e, basicamente, a intolerância a qualquer atitude que fuja às normas pré-estabelecidas. E é possível, inclusive, traçar vários paralelos entre a sociedade descrita em 1984 e a nossa sociedade atual, né? Se a teletela já foi comparada à televisão em outros tempos, hoje em dia a gente pode compará-la, por que não, aos smartphones, né? Porque eles estão lá o tempo todo ouvindo tudo que a gente diz, vendo tudo que a gente faz na internet, servindo como uma teletela de bolso, basicamente, né? Então, se é uma analogia que pode ser feita numa leitura contemporânea, também é possível fazer uma analogia com as mídias sociais que destruíram o conceito de privacidade, que com seus algoritmos controlam tudo que o usuário faz e usa os seus dados de maneira bastante obscura. É possível ainda refletir sobre fake news,
sobre revisionismo histórico, sobre manipulação de informações e o papel da mídia nisso, que são discussões que estão tão em pauta na sociedade atualmente. Porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar, é um pouco isso que o Ministério da Verdade, criado por Orwell, faz, né? É reescrever a história e adulterar o passado para manter os interesses de uma classe dominante. E tem toda uma questão da linguagem que é abordada no livro que tinha completamente passado despercebida na minha primeira leitura, mas que lendo agora, 10 anos depois de ter estudado linguística e tido contato com várias teorias linguísticas, ficou muito patente para mim, que é a questão da nova fala ou novilíngua, depende da tradução que você está lendo, que é basicamente a criação de um novo idioma que substituiria o inglês tradicional que era falado ali nessa grande potência onde a história se passa. E a nova fala se caracterizava por ser extremamente simplória, simplificar ao máximo a linguagem, de modo que ela não pudesse servir para expressar nada que não servisse aos interesses do partido. O livro trabalha muito com a noção de que não é possível expressar uma ideia e nem mesmo ter um pensamento se não existir vocabulário para falar sobre aquilo. Então, se você não tem palavras ou expressões para formular um pensamento, você simplesmente não consegue pensar. Dessa maneira, a língua, ela condiciona o que você vai pensar, as ideias que você vai ter. Então, se você restringe ao máximo o vocabulário, se é um léxico muito reduzido e muito restrito às ideias que são interessantes para o sistema, as pessoas, mesmo que elas queiram, elas não têm nem como ser transgressoras ou subversivas. Os pensamentos crimes já são coibidos na raiz, porque se elas não têm vocabulário para expressar aquilo, elas simplesmente não podem pensar aquilo. E para os linguistas de plantão, eu penso que dá para traçar um paralelo muito interessante entre essa questão e a hipótese do Sapir-Whorf, que fala basicamente isso, que a linguagem condiciona a nossa maneira de pensar, né? E que de alguma maneira a língua que a gente fala, ela molda o nosso pensamento, nossa ideia de mundo. E isso explodiu a minha cabeça nessa releitura e eu não vejo muito ser discutido. Eu acho que é um ponto bem interessante que às vezes acaba passando meio despercebido, mas é legal pensar sobre o papel da linguagem nessa construção de sociedade distópica. Eu achei bem interessante. E como costuma acontecer com os clássicos, eu acho que 1984 é um livro que se tornou tão atemporal que a gente consegue fazer esses paralelos com a nossa sociedade atual. A gente provavelmente daqui a muitos anos, se a gente não for extinto até lá, a gente vai conseguir ainda traçar esses paralelos, porque a história vai podendo ser ressignificada, ser recontextualizada e acabar servindo de analogia para os problemas e dilemas vigentes no momento da leitura, e eu acho isso pura mágica da literatura. Eu realmente acho que esse livro gera discussões filosóficas potencialmente infinitas e que realmente deveria ser leitura obrigatória para todo mundo que ainda tem o sonho ou a pretensão de ver esse mundo se tornar um lugar mais justo. É isso que eu tenho a dizer sobre 1984. Eu espero muito que você tenha gostado das reflexões que eu trouxe aqui. E eu queria conversar com você. Me conta se você já leu esse livro, quais foram as impressões que você teve, porque aquilo, eu acho que cada leitor vai tirar dessa leitura algo diferente e o mais interessante é poder discutir essas ideias, conversar sobre elas. Então, conta pra mim nos comentários se você já leu, o que você achou.
Se você quiser comprar 1984 na edição que eu li, que é a edição da Companhia das Letras, que é cheia de textos de apoio, eu vou deixar o link na Amazon, que você pode comprar e contribuir com esse canal, com a produção de conteúdo aqui. Mas existem várias edições de 1984 disponíveis no mercado, então meio que tem para tudo que é bolso. Existe um filme também, eu já assisti, confesso que não gostei tanto assim, mas é uma experiência interessante, traz lá as principais discussões, mas nesse caso o livro é muito mais aprofundado, vale muito a leitura, que não é fácil, eu devo dizer que é um livro com uma linguagem difícil, com uma narrativa que muitas vezes pode soar lenta e arrastada para alguns leitores, mas eu acho que vale muito perseverar, porque é maravilhoso, vale o esforço, vale se debruçar sobre ele, vale cada segundo que você investir nessa leitura. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!